Olá, boa tarde. Temos já acho que a maioria da turma aqui, se quisermos começar. O pessoal está terminando de entrar agora. Já estamos ao vivo no YouTube também. Depois de apanhar um pouco aqui para eu fazer a transmissão. Você consegue me ouvir? Sim, né? Então, gente, vamos dar início aqui à nossa palestra, né, sobre conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos. Quero primeiro aqui agradecer muito a presença da professora Beatriz e da mestra Macota. Muito obrigado por terem aceitado esse convite. E, assim, sem muita cerimônia, depois de agradecer a sua presença, já passar a palavra para vocês, se vocês quiserem se apresentar e aí já ir começando a fala, podem ficar à vontade. Tudo bem. Boa tarde a todas, a todos. Eu vou só me apresentar rapidamente, aí acho que Macota se apresenta, né? E depois a gente começa as falas. Tá ótimo. Pode ser? Tá ótimo. Eu sou Beatriz. Bom, de novo, né? Boa tarde a todas, a todos. Eu sou Beatriz Martins Moura. Sou professora aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, como o professor Diego me apresentou. E sou também doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Boa tarde a todas, todos e todes. Sou Macota aqui do Ayalê, sou aqui de Quilombo Manso, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou liderança comunitária aqui da comunidade, também uma articuladora política e mestre dos saberes tradicionais da UFMG. Obrigado pelo convite.
Muito bom, obrigado. Vamos lá então, Beatriz. Bom, eu queria primeiro saber se vocês estão me escutando direitinho. Como eu estou com o ventilador muito perto aqui e estou tendo que segurar o microfone para não dar muito ruído, eu queria saber se tá boa a comunicação. Tá ok, tá chegando bem, tá tranquilo. Tá? Tá sim. bom. Obrigada. Bom, eu quero recomeçar a minha fala saudando a todos, a todas, a todos, como bem ressaltou a Macota, que estão aqui assistindo a gente, as estudantes dessa turma. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Quero saudar também a todas e todos que estão acompanhando pelo YouTube essa transmissão. Quero agradecer muitíssimo ao convite do professor Diego para estar aqui nesse espaço, ao FAM, né, essa universidade que tão respeitosamente está recebendo a gente aqui. E antes de tudo, quero agradecer a Macota pela oportunidade de diálogo hoje. Esse que é um tema que nos interessa tanto mutuamente, né? E é um tema também com o qual eu aprendo muito com ela, sobre o qual eu aprendo muito com ela e que fez os nossos caminhos se cruzarem no meu processo, no nosso processo de construção da tese de doutorado, da minha tese de doutorado, que a gente tem elaborado juntas aí, né? Nós duas e a mãe Dora, que é mãe Dora de Oiá, uma mestra também dos conhecimentos tradicionais e a Lorixá, com terreiro em Brasília. Então, eu quero começar agradecendo assim, a oportunidade de estar nesse espaço, dialogando com vocês, e, sobretudo, dialogando e trocando ideias com a Macota. Assim. Acho que é mais um espaço rico para a gente conversar, para a gente se ouvir, e eu estou muito feliz com essa possibilidade. Quero começar a pedir licença, né? Pedindo licença para a Macota para falar, já que sou eu que vou abrir. Pedir licença para a senhora, pedir licença para as mais velhas que possam estar aqui. Acho que vai ser uma tarde muito rica. Assim. A gente vai falar e depois vamos abrir para as perguntas, para as dúvidas. Não fiquem acanhadas e nem acanhados. Podem botar perguntas aí no chat depois que a gente vai conversando. Aqui é um espaço para a gente construir juntos, né? Juntas, juntos, juntos. Esse é um convite muito caro mesmo, porque ele chama a gente para dialogar num campo de saberes que, historicamente, tem olhado muito pouco para essa discussão da relação entre os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos acadêmicos. Por isso eu fiquei muito feliz com o convite do professor Diego, né? Quando ele me disse, é uma turma da engenharia química e eu sou professor da ciência da informação. É isso, né, professor Diego? Não estou falando besteira, não. Não, tá certinho, é isso mesmo. Eu fiquei feliz, assim, a princípio curiosa com o convite, mas depois feliz com essa possibilidade de trazer esse diálogo para dentro desse campo de saberes, né, que são as engenharias. Que é isso, historicamente é um campo que tem ficado um pouco mais apartado, talvez, da discussão, dessa interlocução entre conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos, e conhecimentos acadêmicos. Então, eu acho que eu enxergo nessa aula inaugural como um passo muito significativo na ampliação desse diálogo e, sobretudo, como a possibilidade de questionar desde o começo, já que até onde eu sei, né, onde o professor Diego me informou, a gente está aqui numa turma de primeiro semestre, não é isso? Uhum. Então, a gente está tendo a possibilidade de questionar desde o começo da formação de vocês, desde o começo do curso de vocês, certas conformações que a academia estabeleceu entre os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos acadêmicos. Acho que vocês, estudantes, estão num espaço muito privilegiado para a formação de vocês, que vai permitir que vocês constituam novos olhares e novos caminhos na produção de conhecimento dentro da universidade. Isso é muito rico, assim, valorizem esse espaço, realmente. Então, eu quero começar essa conversa sinalizando exatamente essa possibilidade rica que a gente está elaborando juntos aqui, de subverter essas conformações entre os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos acadêmicos. E o que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer com subverter essas conformações? Antes de tudo, eu quero partir do título dado para esse nosso encontro, né? Que são exatamente conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos. Porque eu acho que a partir desse título a gente tem a possibilidade de negar duas leituras possíveis. Uma, de que esses conhecimentos tradicionais e científicos são opostos, e a outra é que é preciso que a gente parta do entendimento de que a gente não está falando aqui de nenhum tipo de hierarquia entre esses conhecimentos, né? Mas de possibilidade de trocas, de interlocuções e de diálogos entre eles. Então, eu acho que a gente
também tem a tendência de acreditar que esse movimento de interlocução e de diálogo entre esses conhecimentos é um movimento recente. Mas, na prática, isso já acontece desde sempre, né? Porque as pesquisas, os trabalhos, as monografias, as elaborações nos bancos da universidade, historicamente, elas bebem na fonte dos conhecimentos tradicionais. O que acontece é que, por muito tempo, essas mesmas universidades que bebem na fonte dos conhecimentos tradicionais, elas reforçam essas hierarquias entre os intelectuais das comunidades e os intelectuais que estão nos espaços formais de ensino, né? Entre os conhecimentos que são articulados nas comunidades e aqueles que são forjados nas universidades. Elas reforçam também esse entendimento de que o conhecimento científico vem, os ditos conhecimentos científicos, eles vêm negar os conhecimentos tradicionais. Então, se a gente está conseguindo se entender direitinho aqui, eu acho que esse espaço da nossa fala de hoje pode ser um espaço interessante para a gente partir de um questionamento dessas duas posições. Uma, de que esses conhecimentos são opostos, conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos estão em oposição, e aí eu quero que a gente consiga refletir criticamente sobre isso. E dois, de que os conhecimentos tradicionais são hierarquicamente inferiores aos conhecimentos científicos. Esse é um outro problema que a gente pode questionar a partir daqui, né? Então, eu acho que permeia muito o nosso imaginário de que os conhecimentos acadêmicos, eles servem para desconstruir os conhecimentos tradicionais, não é verdade? Então, quantas de nós aqui já não ouviu que conhecimento tradicional é senso comum e que a ciência, sim, é que vai servir para explicar os fenômenos, né? De que a gente tem que jogar o campo dos conhecimentos tradicionais para um certo olhar um pouco incrédulo, né? Ah, será que é isso mesmo? Mas aí eu quero provocar vocês. Será que é isso mesmo? Será que os conhecimentos tradicionais são hierarquicamente inferiores aos conhecimentos científicos? Eu quero plantar essa dúvida aqui, né? E eu acho que esse é um questionamento que vocês vão levar para casa como um dever de casa hoje, mas não só para hoje, para os próximos 4, 5 anos aí da formação de vocês. Essa pulga tem que estar plantada atrás da orelha de vocês, essa dúvida tem que estar plantada. Vocês vão ter um longo percurso aí pela frente, né? E eu acho que essa aula pode ser um primeiro passo para a gente plantar essa dúvida. Será mesmo que os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos científicos estão em oposição? Será mesmo que eles são hierarquicamente diferentes? O que eu quero dizer aqui para vocês é que os conhecimentos tradicionais, eles se constroem na força da articulação coletiva, com as mestras, com os mestres dos conhecimentos tradicionais, e aqui a gente tem uma oportunidade incrível de ouvir essa grande intelectual que é a Makota Kidoyale, que esses mestres que estão partindo das suas histórias, das suas experiências, das suas análises, das suas reflexões para elaborar os conhecimentos tradicionais, né? Então a gente não pode mais cair nessa armadilha de achar que conhecimentos tradicionais são menos importantes que conhecimentos científicos. Essa é a pulguinha que eu quero plantar atrás da orelha de vocês. É o dever de casa para os próximos 5 anos. Tenho contato agora do professor Diego, então vou ficar o tempo todo perguntando para ele como é que estão aqueles alunos lá, já se conformaram ou ainda estão questionando? Isso aí, vamos acompanhar. Tá anotado, hein, professor Diego? Tá bom. Aí vou cobrar dessa turma. Deixa eu beber uma água. Ô, Bia, deixa eu só te interromper um momento. Fique à vontade. É que o pessoal está te perguntando qual é o link para poder acompanhar pelo YouTube. Sim, professor. É bit.ly/CI-UFAM-2020, tudo maiúsculo. Acho que vale copiar aqui no chat, vou professor? pôr aqui no chat, sim. Pronto. Então, pessoal, o que na verdade, né, a gente tem visto ganhar força, especialmente aí nos últimos anos, é exatamente o questionamento dessa oposição construída entre os conhecimentos tradicionais e essa hierarquia em que colocam os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos acadêmicos como opostos aí, né, como hierarquicamente diferentes. Esse movimento de questionamento, a meu ver, e aí a Makota, né, pode também
trazer suas percepções sobre isso, ele vem a partir de dois movimentos muito importantes na história da universidade. Um são as políticas afirmativas, e aqui eu coloco as cotas, mas também as políticas de expansão e democratização no acesso ao ensino superior, né, que permitiram que jovens negras, negros, indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais e de regiões com déficit histórico no acesso ao ensino superior, como é o caso da nossa região, né? Aqui a UFAM também é uma universidade da Amazônia, então a gente está falando de um campo muito semelhante aí de dificuldade no acesso ao ensino superior, de um déficit no acesso ao ensino superior. Embora a UFAM já seja uma universidade instituída há muito mais tempo, né, uma universidade tradicional aqui na região, como a UFMG é aí em Minas Gerais, no Sudeste, acho que é importante a gente entender que dentro do quadro regional, a região norte ainda é uma região que demorou muito mais tempo para ter uma difusão de universidades, né? E aí eu falo também desse lugar, porque eu, por exemplo, sou formada na Universidade Federal do Oeste do Pará, que é a universidade onde eu dou aula hoje, né? E ela foi fundada com o Reúne. E essa universidade, a UFOP, ela impactou profundamente as nossas realidades no interior da Amazônia. Então, eu estou entendendo, né, retomando aqui, que esse movimento de questionar essas oposições e questionar essas hierarquias, ele tem como talvez um start principal, um ponto de partida, as políticas afirmativas, né, que permitiram que jovens como eu, como tantos e tantos outros que estão aqui nessa sala hoje, talvez até assistindo pelo YouTube, pudessem acessar de forma mais volumosa e mais sistemática os bancos das universidades, né? E dois, o projeto Encontro de Saberes, que derrubou os muros para a entrada das mestras e dos mestres dos conhecimentos tradicionais, trazendo como docentes no ensino superior, né? O encontro desses dois movimentos, das políticas afirmativas e do encontro de saberes, ele recoloca o lugar dos conhecimentos tradicionais e dessa relação entre esses conhecimentos e os conhecimentos científicos, né? Porque, como a gente estava falando antes, se a universidade sempre bebeu na fonte dos conhecimentos tradicionais, as mestras, os mestres, os jovens das comunidades estiveram historicamente muito apartados desse lugar, né, da universidade. Então, era muito difícil poder questionar aquilo que era produzido sobre nossas realidades. Então, as políticas afirmativas, o encontro de saberes, vem abrir essa possibilidade, né, de a gente estar reelaborando as reflexões sobre o que são os conhecimentos tradicionais. E aí tem um indígena antropólogo formado aí pela Universidade Federal do Amazonas, o João Paulo Tucano. Se vocês não conhecem, procurem conhecer. Ele escreve a sua dissertação de mestrado. Bom, ele fala sobre isso na dissertação de mestrado dele, né? Que se a gente entende que os conhecimentos das comunidades e da universidade sempre estiveram em diálogo, e mais do que isso, né? Que não existe conhecimento acadêmico sem os conhecimentos tradicionais, isso é importante também, né? E a gente está aqui no curso de engenharia química, né? Quantas e quantos não são os trabalhos, as pesquisas elaboradas dentro desse campo das engenharias, que estão ali o tempo todo dialogando com os conhecimentos tradicionais, ainda que esse diálogo não seja propriamente reconhecido, né? Então, ele está dizendo, se a gente entende que não existe conhecimento acadêmico sem os conhecimentos tradicionais, não é possível mais reiterar essa divisão hierárquica entre eles, né? Essa divisão não cabe mais. Assim como não cabe mais a ideia de que nós, por exemplo, né? E eu digo nós porque eu também sou estudante ainda, de que nós chegamos na universidade para aprender tudo, né? Que a gente chega como páginas em branco e que tudo a gente vai aprender aqui no banco da universidade. Isso também não é verdade, eu digo sempre para as minhas estudantes. A gente já chega aqui sabendo muita coisa, porque a gente traz conhecimentos das nossas casas, das nossas avós, das nossas comunidades, né? Então, é preciso que a gente fortaleça o entendimento de que esses conhecimentos não são opostos, de que esses conhecimentos não estão em posições hierárquicas diferentes, mas que eles estão constantemente em diálogo. E há muito mais que aproxima do que divide. Tem uma liderança política e religiosa importantíssima, uma voz na luta do povo de terreiro, que infelizmente partiu desse plano no ano passado, a Macota Valdina. Ela disse uma vez, numa entrevista que ela deu, alguma coisa mais ou menos assim. Falam que nós do candomblé, da umbanda, das religiões afro-brasileiras, somos feiticeiros, que fazemos feitiço. Eu digo sim, mas vocês, cientistas, também são. Vocês nos chamam de feiticeiro porque não sabem decodificar o que nós codificamos.
mas vocês também são feiticeiros, porque vocês codificam essas coisas. O feitiço é codificar uma coisa que os outros não conseguem decodificar. Então, mais uma vez, a gente vai vendo essas aproximações, né? E como que essa leitura de que os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos acadêmicos são opostos é muitas vezes uma leitura rasa, assim, né? Uma leitura que não está olhando profundamente essas possibilidades de diálogo. E aí eu digo de novo, há muito mais que aproxima do que divide. E reconhecendo isso, né? Reconhecendo essas possibilidades de trocas, de diálogo que se expandem, é preciso que elas se expandam de forma cada vez mais respeitosa e não expropriadora. E vocês, né, que estão aqui começando o percurso formativo de vocês, têm uma riqueza nas mãos, né, que é a possibilidade de começar esse curso já questionando essas hierarquias, essas construções pré-elaboradas. Então, a construção, o fortalecimento de pontes, de redes de diálogo entre os conhecimentos tradicionais e acadêmicos, elas vêm sendo realizadas aí pelas universidades do Brasil afora cada vez mais, né? Nós temos, por exemplo, aqui na UFOPA, o Núcleo de Pesquisa e Documentação das Expressões Afro-Religiosas do Oeste do Pará e Caribe, o NPD Afro-FOPA, do qual eu faço parte. Eu quero mandar um salve especial para a professora Carla, para o professor Anderson, que devem estar aqui também acompanhando. Nós temos também o Encontro de Saberes em várias universidades do Brasil, né? São acho que 8 ou 9 universidades, entre elas a UFMG, onde a Macota é mestra. E aí eu saúdo também o professor José Jorge, a Rita Onotório e as tantas outras pessoas que estão construindo esse projeto tão forte e importante. Essas são elaborações de formas de se relacionar com os conhecimentos tradicionais que vêm exatamente negar essas oposições e essas hierarquias e abrir caminhos de escuta, espaços de diálogo, de aprendizado com as mestras e com os mestres dos conhecimentos tradicionais. Aquele livro ali no cantinho, não sei se vocês conseguem ver, Movimento Negro Educador, da professora Nilma Lino Gomes, ele chama a atenção para nós de que os processos de aprendizado, eles não se fazem só nos bancos das universidades, das escolas. Como eu disse, a gente já chega nos nossos cursos sabendo muita coisa, porque a gente aprende com as nossas avós, porque a gente aprende com as nossas mães, com as nossas tias, nas nossas comunidades. Então, o movimento negro, historicamente, educou nesse país onde a educação formal muitas vezes não chegou. Os terreiros educaram jovens negras e negros, muitas vezes onde as escolas não alcançaram. Então, o nosso movimento agora é cada vez mais em espaços como esse, né, que o professor Diego construiu aqui, né, dentro da Universidade Federal do Amazonas, romper essas hierarquias, produzir e reforçar essas pontes de diálogo produtivas entre os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos acadêmicos. Acho que era isso que eu queria começar dizendo. Obrigada. A gente novamente agradece a participação. O João Paulo é muito amigo da gente, inclusive convidei ele para participar aqui, mas ele não pôde, né? Tá viajando. Aquele texto que eu passei aí pros meninos darem uma olhada é dele também, né? Eu até acho que eu mandei para você. Então a gente tá nesse diálogo aí. Eu ia sugerir a introdução da dissertação dele para a leitura, mas como eu vi que o texto que tu tinhas passado era dele, aí eu falei, então já estamos representados. Muito bem. Mestra Macota, vamos lá agora. Tá no mudo o seu microfone. Oi, ei gente, desculpa, eu sempre tenho essa dificuldade ainda de compreender que para escutar você tem que apertar um botão aqui, não é uma coisa natural. Esse universo, né, virtual está sendo um dos nossos maiores desafios, não muito para falar, mas é muito no entendimento mesmo desses botões, que aperta para falar, aperta para escutar, mas a gente vai rompendo aí. Então, falar um pouco sobre mim, sobre o Manso, né, sobre nós. Eu venho de uma comunidade que é uma comunidade quilombola, é uma comunidade que a identidade, né, nós nos identificamos a partir das religiões de matriz africana. Então, na verdade, o quilombo Manso é o primeiro e único quilombo no Brasil que foi reconhecido a partir do terreiro. Porque assim que, né, a Palmares, a CEPI, o presidente assinou
a carta de autorreconhecimento da comunidade de Manso, esse decreto foi derrubado. Então, a gente entende que era justamente para que outros terreiros também não pudessem se legitimar enquanto um saber quilombola, um saber de território, a relação com o território, né? E a partir daí, então, a gente começou todo o nosso processo a gente começou um processo, eu falo muito aqui processo porque o Nego Bispo, ele trabalha, ele fala, olha, nós não trabalhamos com projeto, a gente desenvolve um processo. E aí, nesse processo mesmo de defender o território, né, dentro de uma cidade que é uma cidade a gente chama muito uma cidade urbana, mas que quando se fala da questão quilombola, a gente fala cidade em contexto urbano, porque a cidade é que se constituiu, né, depois do quilombo, e a partir de então fomos propor diálogo junto com o poder público, com o governo, o Estado, para que a gente pudesse nos legitimar desse título e assim podermos usufruir por direito de políticas públicas dentro do nosso território. E nesse contexto todo, nesse desenvolvimento todo entre o Manso e a gestão, a gente começamos a entender que tinham dificuldades de nos compreender enquanto quilombolas, e aí várias violações de direitos que a comunidade sofreu, porque o poder público entendendo, né, o governo entendendo que essa terra não era nossa, porque nós não tínhamos o registro, né, do cartório do título da terra, e por causa disso o governo compreendia que os donos da terra é só quem possui títulos. E também não conseguimos regularizar. Só agora, nesse ano de 2020, de 2005 até 2020, foi todo o processo de regularização do território do Manso. Durante todo esse período, a gente viveu aqui numa comunidade com uma educação que acredito que é a educação que ainda se mantém os povos tradicionais, principalmente a população negra, quando a gente vai entender a localidade, a territorialidade que os terreiros hoje estão. Então, geralmente, os terreiros eles estão muito próximos às periferias, às ocupações, né, aos quilombos também, e aí a gente entende que toda a educação e o conhecimento e o envolvimento, né, de relações sociais se dá a partir daquela relação com o terreiro. Com isso, então, o próprio terreiro, a entidade do Preto Velho da minha mãe, que me chama, com toda essa violação de direitos causada pela prefeitura, me chama e fala que eu precisava ir lá fora para aprender a língua do branco e dizer para o branco que a terra aqui é do negro e que negro existe ainda até hoje, e porque se o negro fosse falar, o branco não iria entender. Então, um de nós tínhamos que sair para aprender a falar essa língua do branco. E eu comecei, então, a ir para fora e eu percebia que, realmente, nós temos uma oralidade e a sociedade, né, porque a gente ainda entende que nós estamos num processo da sociedade nos reconhecer enquanto sociedade, parte também dessa sociedade, a gente ainda entende que não existe esse reconhecimento. E aí a gente entendeu que enquanto nós caminhamos, né, desenvolvemos, nos reconhecemos a partir da oralidade, a sociedade ela se reconhece a partir de um discurso acadêmico. E aí foi que eu fui entender que o governo, o Estado também, ele nos reconhece a partir de um discurso acadêmico. E aí, então, foi que eu fui entender que essa era a língua do branco que eu precisava aprender. E eu precisava aprender, mas, ao mesmo tempo, eu precisava aprender sem perder a minha oralidade, né? E porque era a partir dela que eu reconhecia e era a partir dela que eu me relacionava com os meus. E aí eu comecei, então, a dialogar muito com o poder público, comecei, então, a participar de movimentos sociais, e nisso acabou que eu fui entendendo que, ao invés de uma liderança quilombola, eu era muito mais uma articuladora política da comunidade, do terreiro, porque eu conseguia transversalizar, né, a nossa oralidade para um entendimento acadêmico, e eu sempre precisava
sempre aproximava muito dos alunos, né, dos universitários, para que eles pudessem, para mim, traduzir qual era o discurso que eu ouvia muito dentro das repartições públicas, e como que se era dividido. Agora mesmo, quando falou acho que é engenharia química, que é o curso, eu ainda fiquei pensando o que é que trabalha uma engenharia química. E aí eu pensei, eu já ligo muito isso para questões de farmácia, né, para poços de petróleo. Eu entendo que a química está muito envolvida nesse sentido aí. E território também, porque ela desenvolve também engenharia, tem muito a ver com território. Tomara que eu entendi certo, mas aí, professor, eu queria muito que o senhor me explicasse um pouco o que é o curso, né, a disciplina, o curso que fala de engenharia química. Eu queria saber um pouco qual que é a pauta ou a demanda, a gente fala muito da demanda, o que ele demanda para uma sociedade. E aí eu entendendo muito dessa necessidade de compreender esse lugar de fala, para que eu pudesse, então, falar sobre o terreiro, sobre o quilombo e sobre as pessoas que vivem naquele lugar. O modo de vida daquele lugar era muito importante. E então, a partir daí, eu comecei a participar muito dos movimentos sociais, de acordo com o que o grupo com quem eu vivia era representado aqui fora. Então, a gente participou muito da militância das mães pela diversidade, dos movimentos por moradia, dos movimentos pelas ações afirmativas, da luta, do enfrentamento ao racismo, do racismo estrutural, que eu acho que ele é a base. Eu falo que depois que a gente entendeu que descobriu o racismo estrutural, a gente descobriu aonde que nasce esse vírus, sabe? Porque isso é uma doença, e aí a gente entendeu que o racismo estrutural é a base do racismo, que é possível, então, aí a gente entende que é possível desconstruir o racismo, porque ele se trata de uma estrutura e não de um ser humano. Então, nesse sentido, a gente começou a nos organizar e participar de várias ações de política, né, mas de uma política, levando também que tudo que a gente fazia aqui dentro da comunidade era uma política de envolvimento e uma política comunitária, coletiva. E que isso era preciso levar, porque a sociedade não fazia ideia de quem nós éramos. A gente percebeu muito que a sociedade nos trata sempre como no passado. Nós somos descendentes de escravos, nós somos de uma religião que é contra, né, um Deus, que nós vivemos numa tribo e não numa comunidade, num coletivo. E aí a gente percebia que era preciso também construir uma forma de contribuir com a educação formal, porque a educação formal ela se baseia muito nos princípios eurocêntricos, né? Ela vem dos princípios muito muito da Europa. Então, é como se pulasse uma parte do Brasil, que era essa parte mesmo dos povos indígenas, dos povos originários, da população negra, de toda a sua cultura. Aí entendemos também que, para além da mão de obra, a gente contribuiu muito também com os conhecimentos, né, dos povos negros, que eu perdi agora o ponto do que eu ia falar, do tecnologias, isso. Para além da mão de obra, nós, enquanto povos descendentes de africanos, a gente também trouxe as tecnologias, e foi essas tecnologias o maior motivo da escravidão, né? E que isso a gente não ouvia ninguém contar, né? A gente não ouvia nem mesmo dentro da educação ninguém dizer de toda essa contribuição dos indígenas, dos povos indígenas e dos povos negros para a construção desse país e até mesmo para desenvolver um modelo de educação e uma necessidade de constituir um espaço de educação. E aí, com toda essa experiência, toda essa relação,
eu sempre entendia que a universidade era, sim, é ainda a condição que nós vamos ter para poder recuperar toda a relação humana, porque isso se perdeu muito. Eu comecei, então, a ser convidada para ir para as universidades, para ir para as escolas. Fui convidada nesse mesmo contexto, eu fui convidada a participar do programa Formação de Saberes aqui da UFMG, e isso se deu a partir das cotas. Foi as cotas que nos aproximou para o programa, porque na verdade, a gente sempre entendia que a universidade não era um espaço acessível para nós, porque a maioria da população negra, ela rompe com a educação no próprio ensino médio. E eu comecei, então, a entender por que a educação, né, de alfabetização, a educação formal, a maioria dos alunos são negros, mas quando migra a educação que eu falo pública, e quando migra para as universidades, a gente vê uma representatividade muito pouca, muito pequena. E tudo isso fica perdido no meio do caminho. E aí eu sempre entendi que a gente precisava criar estratégias para poder abrir as portas da academia para que o nosso povo conseguisse, de fato, entrar. E aí eu comecei, então, a ir na academia, eu criei, o Manso foi um espaço muito que contribuiu com pesquisas acadêmicas. E aí eu comecei a dizer para eles, olha, me convida para eu poder estar na apresentação da sua banca, da sua pesquisa, porque eu acho importante, mas, na verdade, o que eu queria era conseguir um espaço para poder falar que aquele saber que aquele estudante estava apresentando ali, para ser avaliado a partir do saber dele, aquele saber era nosso. E aí eu comecei a perceber que dentro das pesquisas a gente era muito colocado como números, família 1, família 2, grupo A, grupo B, e a gente não falava, ninguém falava nosso nome e nem aonde a gente era, de onde a gente vinha. E que isso talvez nos trouxesse para o presente, nos tirasse do passado e nos colocasse no presente. Porque tudo que eles sabiam que era nosso era muito ligado à escravidão, que na verdade foi imposta por um conceito, por uma população que não reconhecia todos os saberes dos povos tradicionais, dos povos originários, como um saber também acadêmico. E que quando era para o saber acadêmico, tinha que passar por um filtro que a gente chama muito de banca, né, de mestrado, de doutorado, mas que é os nossos saberes que muito contribuem com a academia. Só que quando a academia vai exercer esses saberes, ela exerce desafiando tudo aquilo que nós nos envolvemos. Então, a gente percebeu que a universidade, a academia, ela tem um saber que ela desafia o limite do outro. E nós, enquanto enquanto povos tradicionais, a gente utiliza do saber para envolver as relações humanas, os cuidados, e para nos envolver dentro dos limites, do limite nosso com a terra, com o meio ambiente, com toda essa proteção que é a terra. Que nós, por exemplo, nossa relação com o território, ele não se dá, por exemplo, pelo tamanho geográfico do território, mas por até onde o território nos pertence, até onde nós nos reconhecemos dentro desse território. Então, geralmente, nós, por exemplo, conversamos, dialogamos que até onde vai seu terreno. A gente fala, vai até a mina, ou até o bambuzal, ou vai até o pé de goiaba. A gente sempre se relaciona do território como pertencer a esse território, e não o território como propriedade nossa. E aí os saberes acadêmicos, ele vem muito nessa linha de que o indivíduo precisa se apropriar do objeto, e nós não, nós entendemos que nós precisamos nos relacionar e nos envolver com o objeto.
que o objeto não é propriedade nossa. E a gente entende que a Terra, por exemplo, é o nosso objeto de existência, de sustentabilidade. E que é preciso a gente ter essa relação afetiva, porque tudo que nós recebemos dela é um favor que ela nos oferece, mas que a gente precisa dar retribuição. E é assim que a gente se relaciona muito. E aí os terreiros de candomblé, ele tem muito ainda essa vivência. E quando vem uma pesquisa, me avisa quando tiver no tempo, tá? E quando vem pesquisas, né, científicas para dentro do nosso território, eles não só estudam, mas como eles também vivenciam essas práticas, para que eles possam sentir o fazer. Para além das escritas, da leitura, é sentir o fazer. A professora Bia mesmo, ela veio fazer uma pesquisa aqui, né, professora? E aí a gente ensina, uma criança mesmo, eu deixei ela aqui na minha casa. Outra questão também, a gente entende que para fazer uma pesquisa dentro de uma comunidade, é preciso você estar na comunidade. Você não pode só ir lá e registrar os saberes daquela comunidade, mas você tem que vivenciar esse saber e praticar algumas coisas para você poder ter essa sensibilidade. E aí sim você pode escrever, porque você vai escrever com propriedade daquilo que você vivenciou. E é muito nesse sentido. O Manso, hoje, é uma comunidade que ela tem um registro de patrimônio imaterial do município, tem o registro de patrimônio imaterial do Estado. A gente entende muito dessa questão de patrimônio, que é uma forma, é um título que o Estado entende, né, que só se reconhece o outro, ou só se reconhece um território a partir de títulos. Então o Estado entende que o território de Manso é um território com título de patrimônio, e agora há pouco tempo saiu a titulação de uma parte do terreno que, na verdade, a parte que não foi retomada, que não foi invadida pelo Estado. Então, é uma loucura, né? Quando a gente vai tentar dizer numa oralidade e num discurso como que as coisas não confluem, porque o Estado ele reconhece, ele nos dá o título da terra, mas da parte não ocupada. Porém, toda a outra parte foi ocupada por ele. E aí ele diz que não pode dar, porque aquela parte não pertence mais à comunidade. Mas ainda assim o processo de titulação de todo o território ao qual nós nos reconhecemos nele caminha ainda no INCRA, mas a gente já conseguiu avançar bastante aqui, reconhecendo, tendo esse título, que é o primeiro quilombo dentro de Belo Horizonte que recebeu a sua titulação a nível municipal. E ainda assim a gente vai participando de outras articulações e de outras discussões políticas para que, de fato, o Estado nos reconheça como parte dessa sociedade que ele excluiu a vida inteira. E que aí, de fato, também a gente sai dos museus, né, de escravidão, ou então a gente titula esse museu para a população branca da cidade, porque aquilo ali, eu acredito que são heranças da branquitude e não nossas, e aí a gente coloca os terreiros como espaços de histórias vivas de toda a tradição e de toda a contribuição dos saberes tradicionais. Muito bom, mestra, muito obrigado. Acho que eu vou só tentar lhe responder no que a senhora perguntou sobre a engenharia química, né? E o seu tio não estava muito certo. Ela passa pelos poços de petróleo, passa pela indústria farmacêutica, mas passa também por uma infinidade de coisas, né? Tudo que envolve transformação química, desde o tratamento de resíduos, por exemplo, de esgoto, desde a produção e pesquisa de medicamentos finos, desde o refino de petróleo, a conversão desse petróleo, seja em combustível, seja em plástico, ou em polímeros, ou em outras substâncias, né? Toda a indústria de fertilizantes passa por tudo isso. Então, é uma indústria que está sempre meio que
ela costumava, né, ou então costuma se pensar muito ela na contramão da sustentabilidade do meio ambiente, mas ela tem o potencial para estar justamente na liderança do contrário, né, na liderança de desenvolver cada vez mais processos mais limpos, mais que não destruam tanto o nosso planeta. Então acho que agora a gente abre para o debate, né? Quem quiser fazer alguma pergunta pode aí abrir o microfone, ficar à vontade. Aí você que está nos acompanhando pelo YouTube também pode mandar sua pergunta no chat, que eu estou acompanhando aqui, eu repasso. Né, temos aqui um amigo meu, o professor Paulo Simonetti também, que eu tenho certeza que ele vai ter muitas perguntas para fazer. Se ele já quiser abrir aí o debate, pode ficar à vontade. Obrigado, Diego. Eu realmente estava esperando esse momento, ansioso. Eu sou engenheiro químico também. Diego, eu agradeço muito o convite e esse espaço que o Diego criou. Fico muito feliz desse espaço sendo feito. Motumbá para Macota Cássia, agradeço muito também a sua presença aqui. E Motumbá, Beatriz Martins também, obrigado por estar aqui com a gente. Fico muito feliz desse espaço sendo construído dentro do departamento que tanto eu quanto o Diego nos formamos. E eu fiz um mestrado em inovação e uma parte do meu mestrado acabou perpassando por essa área do conhecimento tradicional. Então eu tive que estudar um pouco sobre isso e isso me fez ter muitas dúvidas e curiosidades de como construir isso de uma forma mais solidária e colaborativa, né? E aí, nesse processo, eu fiquei sabendo da escola do Encontro de Saberes, né, de Minas Gerais, que é mais forte, né, em Minas, eu diria. E uma das primeiras perguntas, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta, eu diria que é para entender mais ou menos como é que está sendo essa construção dessa nova metodologia, né, de pesquisa, digamos assim, né. Eu enxergo muito o Encontro de Saberes como uma construção de uma nova episteme, uma nova forma de produzir conhecimento, né, que é justamente esse encontro entre saberes tradicionais e saberes científicos, né, que não vai ser mais nenhuma metodologia científica como era, mas também não tem espaço para ser totalmente oral e totalmente de uma forma tradicional como é posta, né? Tem que ser um misto entre os dois, essa tradução e construção conjunta das duas partes, né? E inclusive Beatriz falou que o doutorado dela, né, está sendo construído em cima desse diálogo com os mestres de saberes e tudo mais. Então, eu queria entender melhor como está sendo essa construção dessa nova episteme e como transformar essa nova episteme e dar protagonismo, né, para esses saberes tradicionais, ao ponto de eles serem realmente donos dessa episteme a nível de gerar conhecimentos, produtos e inovação, né? Inovação que, no caso, que eu quero dizer, não necessariamente um produto, um celular, alguma coisa assim, mas um retorno para a sociedade, né, que transforme a sociedade, né? Como é que esse episteme pode contribuir para uma sociedade, obviamente, mais igualitária, mas também para novos saberes, né, que possam gerar acesso e diálogos com toda a comunidade. Essa é uma das perguntas e eu acho que, como é meio complexo, eu prefiro fazer ela e esperar vocês responderem para fazê-la. Podem ficar à vontade, não sei se só a Beatriz quer falar, se a Messa também quer. Macota quer ir primeiro? Pode ir primeiro e depois eu vou, Bia. Tá bom. Paulo, né? Isso. Oi, Paulo. Obrigada pela pergunta, assim. Acho que é uma pergunta que eu não entendo que ela tenha uma resposta pronta, assim, né? É uma pergunta instigante, porque acho que a gente está cada vez mais coletivamente descobrindo que passos vai dando, assim, né? Mas eu entendo, antes de tudo, assim, que essa reivindicação, né, por mais espaço, mais espaços de escuta aos conhecimentos tradicionais, ela não é nova, assim, né? Eu acho que a gente tem que olhar para trás, assim, e olhar para todo o esforço de construção que, sobretudo, intelectuais negros e indígenas vieram fazendo, né, ao longo da história, para abrir esses caminhos, assim, para abrir esses espaços. Então, eu entendo que ela não é
ela não é nova nesse sentido, né? Ela vem de um acúmulo, assim, de forças e de lutas, assim, e eu acho que esse encontro dos conhecimentos, como eu disse, é um encontro que ele já existe, assim, né? Que a universidade se constitui a partir desse contato com os conhecimentos tradicionais. Eu acho que o que o encontro de saberes tem feito é reconhecer a importância dos conhecimentos tradicionais para as formulações acadêmicas, assim, né? É exatamente esquecer essas pré-noções em torno dos conhecimentos tradicionais e partir desse diálogo, né, minimamente mais horizontal. Mas eu entendo assim que não é, isso é uma coisa que é construída coletivamente e, sobretudo, assim, construída em virtude de um entendimento também das mestras, dos mestres, das pessoas das comunidades, que a forma de produção de pesquisas, por exemplo, em que as pessoas vão até as comunidades e depois traduzem como querem aquilo que acessam nas comunidades, essa forma de fazer pesquisa, ela não cabe mais, né, assim, no sentido de que é preciso exatamente entender que se as pessoas estão elaborando o que quer que seja em termos de análise dentro das universidades, é porque elas já estão partindo das análises construídas pelos intelectuais e pelas intelectuais dentro das comunidades, assim, né? Então, eu estou dizendo tudo isso para sinalizar que eu acho que existem muitos elementos aí nesse enredo de construção desse diálogo e que esses elementos estão sendo o tempo todo movimentados nesse tabuleiro ali, né? De como que a gente vai construir cada vez mais essa relação menos pautada nas oposições e nas hierarquias e mais pautada nos processos de escuta, de aprendizado e de reconhecimento dos conhecimentos tradicionais. Bom, eu posso ler um texto que eu escrevi um pouco falando sobre isso. Inclusive, assim, esse texto ele foi parte de um artigo que foi escrito justamente sobre os saberes tradicionais. Eu acho que ele fala um pouco disso, né, dessa relação e dessa importância de relacionar. Eu estou tentando achar aqui as ciências da. Eu vou ler aqui para vocês. As ciências das cotas que curam. Meu nome de registro é Cássia Cristina, sou filha de Efigênia da Conceição e bisneta de pessoas que, num passado histórico recente, foram retiradas de seu território e tiveram sua cultura a laços açoitados e seus corpos escravizados. Nascida em Ouro Preto, uma das cidades imperiais, que recebeu grande quantidade de negros africanos escravizados. Estes conduziram a construção da cidade, tanto em suas formas e todos o seu patrimônio, patrimônio do arquitetônico ao cultural. É sabido, embora escondido, que há uma grande influência dos elementos da cultura africana na construção da cultura brasileira, de forma geral. Os conhecimentos dos povos africanos, mesmo em outras localidades, como ocorreu na grande diáspora, era transmitido através da oralidade e da vivência diária na comunidade, terreiro, casas, tradição. Para a cultura africana, não há conhecimento adquirido que não provenha da vivência prática diária. Minha mãe, conhecida dentro do Axé como Mameto Munhandê, despertou para o seu dom aos 11 anos de idade, quando inicia seu processo de formação. Apesar dos conhecimentos serem repassados pela oralidade, alguns são específicos para alguns dons ou entidades específicas denominarem e desenvolverem. Como o caso de minha mãe, o pai de santo, aos quais cabem a preservação dos conhecimentos através da prática de cura e dos ritos da tradição. Os museus, os cambonos, os ogãs, as macotas, entre outros cargos à função. Só um minuto, gente, que é porque estou no computador aqui, eu estou sem óculos, devia ter pego óculos.
No candomblé existem várias funções e cada uma tem um significado dentro da tradição. Atribuições específicas, conhecimentos e nome que indicam sua posição. As macotas, grupo ao qual eu faço parte, têm a função de auxiliar nos trabalhos diretos em dias de toques. E estão nas relações mais diretas com a Mãe de Santo. No meu caso, por exemplo, também, minha mãe biológica, a relação é ainda mais estreita, apesar de toda a evolução tecnológica e nas exigências da vida urbana e da dinâmica da vida atual. A tradição é onde nos conhecemos e temos nossas demandas e especificidades acolhida o reduto e o acalanto objetivo e subjetivo das nossas existências. Desculpa. Há, no entanto, em curso na Universidade Brasileira, confluindo com a luta da população negra, com a finalidade de dar visibilidade aos conhecimentos que foram, ao longo da história, negligenciados, soterrados e demonizados, oriundos dos povos de matriz africanas e indígenas, bem como seus portadores. Como parte desse movimento, a história de luta do Quilombo, que representa o Manso, em Belo Horizonte, foi convidado, assim, a minha mãe a participar do programa de formação transversal de saberes tradicionais. Desde o meu primeiro dia dentro da universidade, percebi um clima estranho. Por lá, deparei-me com jovens e professores adoecidos mentalmente e espiritualmente. Era só falar dos simples valores que tem a vida no terreiro que vários se desabavam em choro. Mais ou menos uns 30% da turma. Percebi que as cotas do terreiro, que na verdade nada tem a ver com as cotas para negros, era a cura tradicional indo salvar a ciência humana. Pois, no decorrer dos encontros de saberes, ao invés de atrair estudantes negras e negros, a gente estava atraindo, sem perceber, acolhendo os brancos. E mais intensamente, e mais interessante disso, era a carência que esses se encontravam. A necessidade de viver até a nós denunciava uma carga depressiva e uma falta que não era material. Eles, os brancos, estão doentes, doença oriunda de um processo de colonialismo. Eles se perderam de si próprios, ao tornarem como referência a cultura do colonizador, e insistir em manter essa referência ainda nos dias de hoje. Nós, mestras e mestres do ofício, percebemos que precisa abrir livro, percebemos sem precisar abrir livro algum sobre a medicina, que tratar dos processos de adoecimento da mente adquirido em busca do suposto saber acadêmico. Nesse sentido, essas pessoas adoecidas precisavam se encontrar, e o caminho era a medicina do candomblé. Isso mesmo, o candomblé significa a própria cura do corpo e do espírito em encontro com a sua própria ancestralidade e com a forma de cura que alimenta não só o corpo, mas a mente e o espírito. Se um não nada bem, o outro padece. E nenhum dos dois não resistem sem o reconhecimento que o humano precisa. As conversas individuais com alguns dos 30% brancos relatavam a nós, mestres e mestras, que a vida já não tinha sentido. Eu sabia que o silêncio daquele ambiente adoecido havia um grande número de suicídios, mas a universidade não quer discutir isso. Isso talvez pelo fato de que, se assim fizer, vai ter que assumir que é ela quem dá a corda ou puxa o gatilho, ou empurra do ponto mais alto, com as suas exigências de rigorosos e limites linguagens e posturas. Aqueles incutiram que este seria o lugar de se tornar uma pessoa importante na sociedade, ou tida como portadoras de conhecimento. Por outro lado, as matrizes de conhecimento dos povos africanos, das quais somos
sou representante, inclusive, da luta por uma preservação sobre todo tipo de violência advinda, toda violência, foi só um minuto que eu perdi aqui, por um tipo de toda violência advinda de espaço como a academia. Oferecemos o próprio chão a essas pessoas adoecidas, que resolveram nos acompanhar, e a partir do momento que colocamos em contato, a partir do momento que colocamos em contato com a simplicidade, o chão, uma base existencial. Então, falando um pouco isso, sobre a importância de unir os saberes ancestrais, que eu coloco. Eu continuo aqui. Retornamos com esses para o útero do candomblé, ensinamos a elas como se ensina uma criança a comer, rezar, cantar, enfim, sentir, todo sentido que um humano pode manifestar. E elas, através dos olhos, nos agradecem e passam a perceber a importância desses valores de ser humanos, que é aquele lugar que deveria unir a inteligência diversa, só adoece as mentes de quem nasceu e esqueceu sua própria história, porque foram escritas de forma e jeitos diferentes. Nesses espaços se privilegiam conhecimentos de outras culturas em detrimento de todas as nossas formas de conhecimento histórico, mantido em confluência com uma origem e respeito pela terra e os demais seres vivos. Dessa forma, os obrigam a ler, porque se não fizer, de nada eles vão saber. Mesmo que seu saber seja viver, respeitar, amar o próximo. Isso de nada vai adiantar se não ler suas histórias, escritas e rabiscadas pelos seus, que muitos dos que escreveram morreu de loucura ou de depressão. É triste isso, em razão de uma trajetória de aliviamento de suas bases de existência. A população negra teve que criar formas de resistência e sobrevivência nesse sistema que buscou e busca incansadamente ou desesperecidamente, estamos passando a sobrevivência desse sistema. Estamos passando por um processo mantendo nosso espírito de resistência, encarando o racismo e a intolerância em um espaço que adoece o ser para ser doutor. Uma palavra que carrega o significado do dom da cura, mas, por outro lado, cria processos adoecidos e desprovido à base da existência sólida. Há um laço que não se reconecta em algum lugar, que para muitos e muitos tem se encontrado e reconectado com contato com as mestras e mestres de saberes das tradições afro-brasileiras e indígenas. Urge que a universidade se desloque de sua linguagem para contemplar afetividade e saberes tradicionais. Percebo que a imposição de uma linguagem acadêmica faz com que se retire a essência do que se aprende. Transmitir como originário dos saberes tradicionais, ao perceber sua essência diante da necessidade de adequação da linguagem naquele espaço. Perde-se no processo a compreensão e a conexão com suas bases. Um desvirtuamento de suas matrizes. Esse processo de destruição, quando as bases são referenciadas aos saberes de estudos estratégicos ou acadêmicos, que são distantes da realidade da população negra de forma geral e das comunidades que preservam os saberes tradicionais de forma especial. É um processo de embranquecimento que está em total desacordo com nossas bases culturais, sociais e políticas. Não somos europeus, precisamos da vida
e recuperar as nossas vidas, olhando para nós e para nossas culturas como ela é, ou deveria ser. Não conseguimos perceber nossa ancestralidade e saberes reconhecidos ou minimamente presentes nos textos acadêmicos. Ninguém fala do jeito que escreve e ninguém escreve do jeito que fala. Isso cria uma confusão que dificulta a apreensão do aprendizado, ou não reconhecendo das suas bases que pode estar na base desse adoecimento. É urgente que a universidade reflita sobre seu papel na sociedade brasileira. Precisa e deve parar, compreender as ações como saberes transversais têm exigido uma função, para além de uma disciplina acadêmica, e vai de encontro a uma política pública de saúde mental. Qualquer um pode visitar o terreiro e constatar os 30% dos alunos dessa disciplina que aqui estão se curando. Caso a universidade não assuma essa política, será uma grande contradição numa ignorância em um espaço que dizer reduzir o conhecimento dos saberes, todavia, independente de abrir ou não as portas para os mestres e mestras do candomblé. Vai continuar com essa missão. Seria muito mais fácil se caminhássemos juntos, saberes tradicionais e saberes acadêmicos. Assim como as energias chegou aos territórios, seria avanço também ter os mestres dentro das academias e mestras e mestres conseguiram enxergar as doenças, conseguiram enxergar a doença, a academia precisa enxergar a cura. É um pouco isso. Então, eu acredito, vocês desculpa porque eu estou sem óculos, a letra está muito pequena e ainda tem a questão do computador e você se perde aqui na leitura. Mas eu posso compartilhar esse texto também com vocês, porque esse texto foi até... na verdade, ele sofreu uma alteração, por isso que eu gaguejei muito na leitura, nas palavras acadêmicas aqui, eu dei uma engasgada, mas é essa a perspectiva nossa, e é esse nosso campo de visão da importância. Eu acho que tanto os saberes tradicionais resistiram muito, e os saberes científicos caminhou muito, e a gente precisa retomar, os saberes científicos precisam retomar o seu território, e os saberes tradicionais precisam estar de encontro para que a gente possa, de fato, viver mais em harmonia, tanto o ser humano quanto a relação humana e todo o território presente necessário para a nossa existência. Né? Eu acho que falar um pouco da importância dos saberes científicos é fundamental para que a gente consiga romper todas as bases que foram estruturadas num passado também muito eurocentrado. E aí trazer os saberes tradicional para que a gente possa conseguir avançar sem mais destruir, né, o planeta, porque o que nos sobrou, quando vocês falam, por exemplo, né, do curso de Química, que ele atua também, né, eu acredito que com o cuidado do solo, né, que é a questão do lixo químico, e então a gente entende que a gente tem uma grande missão, salvar o planeta mesmo, sabe? Essa é a nossa meta. E se a universidade pode contribuir com isso, a gente está disposto também a somar. Eu acho que é um pouco isso. Eu agradeço muito a sua resposta, eu adoraria poder ler esse texto todo na íntegra, mas foi muito boa a sua leitura, mas ter ele para poder reler, porque ele tem muita informação interessante, muitas frases que ficaram marcadas. Eu agradeço. Uma outra pergunta que eu tinha, se ainda tiver tempo, é que uma coisa que a gente aprende muito na academia é que quem desenvolve o trabalho, a gente acaba sendo influenciado pelo objeto que ele está observando, né? E quando a gente fala de conhecimentos tradicionais, os saberes estão associados com a memória, né? Da onde vem, né, sua origem, sua família, enfim. A memória como um todo, né? Todo conceito que todos podemos associar à memória. E aí eu queria saber se, nessa nova perspectiva de realmente tentar encarar os saberes tradicionais não apenas como uma fonte de informação, mas como protagonista de documentos de uma nova informação, de novo conhecimento,
Você acha, Marcota, Cássia, que esses saberes, esse novo forma de desenvolver um saber, vai influenciar também nos saberes tradicionais? Você acha que no futuro, você acha que esses saberes tradicionais vão se transformar e vão se construir novas coisas, novas pontes, a partir dessa nova estrutura que está sendo construída por você? Ah, tá ligado. Então, eu acho que eu ainda acredito sim. Eu sempre respeitei muito a curiosidade, né, dos saberes acadêmicos dentro da nossa comunidade. A gente sempre se relacionou muito. Quando vinha estudantes aqui, por exemplo, eles vinham fazer uma pesquisa, eu sempre perguntava para eles qual era, o que era representava o curso que eles estavam ali concluindo. E, a partir dali, eu também pedia para eles contribuir de acordo com a demanda que a comunidade tinha. E como a gente não domina muito essa escrita acadêmica, a gente utilizou muito das ferramentas humanas, né, que era o conhecimento acadêmico, para que eles pudessem, então, traduzir para a gente essa escrita. E aí a gente conseguiu criar muitas portas de diálogo, né, da comunidade com a gestão pública. Para além disso também, eles recuperaram muito. Uma das coisas que eu mais achava assim, impressionante é que todos eles, quando olhavam para a gente, ou quando vinham vivenciar, né, uma experiência dentro do quilombo, eles nos remetiam aos avós. Sempre, toda a nossa cultura faz parte da vivência e da relação afetiva desses alunos, desses acadêmicos. Nós estamos ainda muito dentro da cultura e do modo de vida dos avós deles. E quando a gente percebe isso, para além disso, uma curiosidade maior ainda foi quando a gente recebeu um grupo de africanos acadêmicos aqui, e eles também nos remetiam, eles falavam que o nosso modo de vida era o modo de vida dos avós deles na África. E que que até o nosso cheiro era um cheiro da família, era o cheiro daquele lugar, era o cheiro que eles sentiam da África. E isso nos fez entender assim, de como que realmente não precisa nem ser científico, mas sentir o cheiro, você começa então a entender que a humanidade nasceu na África. Porque se a gente dá de um grupo, né, acadêmico, onde a maioria desses alunos que vêm nos pesquisar, eles são de pele branca, pele clara, como que eles nos remetem aos avós deles e, ao mesmo tempo, como que os africanos nos reconhecem enquanto o cheiro, né, do nosso território tem o cheiro da África. E aí a gente ficou pensando assim, não precisava nem então a gente ir na academia para entender um pouco como que surgiu toda a humanidade. E a gente tem aí o que comprova isso, o cheiro, o sentir. Né? E para além disso, muito também, o Alexandre, que a gente percebeu dessa importância, era para que a gente também entendesse o nosso saber, sabe? Porque quando eles vinham, não que nós, não que é uma questão de vaidade, mas é de reconhecimento e quanto que as nossas heranças ancestrais, elas são importantes para a gente, né? Porque quando vinha, a gente muito relacionou com antropólogo, historiador, com assistente social, e a gente percebe com a educação, e a gente percebe que todas essas relações, esses cursos, nos aproximam porque é esses os saberes que dominam. É esses saberes que entram em prática, né, a partir de uma formação, de uma formação acadêmica. Então, assim, se a gente aprendia ali a relação vou falar aqui, por exemplo, a questão do que muita gente condena, né, e critica o despacho.
O terreiro de candomblé, por exemplo, a gente aprende muito a relacionar com o alimento. O alimento é a base principal que nos relaciona com o ser, com o outro, com o animal, com a natureza e tudo que é a vida, alimenta a vida. E aí, quando a gente come aquela comida, parte dela a gente oferece para os nossos ancestrais, para que eles possam também comer. A gente entende que tudo que a gente come, todos aqueles que nos contribuíram com essa plantação, com essa colheita, a gente oferece para eles também. E aí, depois que suga aquela energia, a vida daquele alimento, a gente devolve ele para a terra para que ali possa. Hoje a gente entende que chama adubo orgânico, mas não tem outro. Se você vai na mata e você encontra lá um despacho, você vai entender que aquilo ali é um processo também de decomposição do alimento que está adubando aquela terra. Então, a gente também entende que nós sabemos um pouco dessa ciência, né? Mas que a gente não tem um domínio e a gente não tem um estudo mais aprofundado sobre isso. E acredito que é nesse sentido que a academia pode contribuir ainda mais para que a gente possa romper vários históricos ou várias acusações indiretas de uma desconstrução cultural de uma identidade de um povo. Eu acho que a academia ela deve isso para a gente. Ela tem que devolver para a gente todo aquele apagamento que ela tentou tirar da nossa memória, mas que o terreiro, a ancestralidade nos devolveu. E a academia ela tem o dever de só legitimar isso. E eu acredito que quando ela faz isso, reconhecendo os mestres, né, os mestres dos saberes tradicionais, como mestres, ou como agora aqui na Universidade de Minas Gerais, vai ser acho que é doutorado, né, Bia? Acho que é isso. E aí é o mínimo que ela pode fazer para a gente, porque foi tanto saber que ela sugou dessas práticas, desse modo de vida, e que ela colocou como, por exemplo, ciências da natureza, ciências ambiental, é um modo de vida e um modo de relacionar do povo de terreiro. Então, conhecer eles como mestre desse conhecimento é legitimar, é devolver, eu acho que não é parar com a apropriação, com a expropriação cultural, quando você tira o saber de um e diz que ele é de outro. Então, eu acredito que é um pouco isso. A gente tem muito para poder construir, para poder desconstruir e reconstruir de novo, para que a gente possa se encontrar como seres humanos na Terra. Muito obrigado pela sua resposta e obrigado por hoje. Quer comentar, Bia? Não, acho que essa pergunta foi direcionada para a Makota e muitíssimo bem respondida. Estou contemplada. E aí, gente, alguém mais tem alguma pergunta? Temos 30 pessoas aqui na sala, então alguém deve ter alguma pergunta, não? Será? Senão eu vou ver aqui no YouTube o que estão comentando aqui. Muitos salves, muitos abraços para a mestra Makota, né? Aqui muita gente agradecendo as informações. Tem aqui o Franz Galvão que fez uma pergunta, né? Que até um pouco naquele conceito de inovação, talvez, que o Paulo falou, de como se divide ou separa, né, o que é novo para o branco do que é para o negro, né? Se existiria essa separação e se existe como fazer esses diálogos sem hierarquizar o que são saberes, né, de um e de outro. Aí acho que se a Bia quiser comentar. Acho que posso tentar comentar, assim, acho que é uma pergunta interessante, assim, porque é inclusive uma coisa que eu estou tentando trazer para pensar na tese, assim. Eu e o Makota trocamos algumas ideias sobre isso, né? Sobre como também, acho que um pouco nas nossas falas de hoje, a gente sinalizou isso, né? O movimento
do encontro de saberes e mesmo de, né, mesmo em outras universidades como na UFOP, assim, né, o que o NPD Afro faz aqui, por exemplo, né, de trazer as mestras e os mestres para darem aula antes mesmo que a gente tivesse esse diálogo mais próximo com o encontro de saberes, né? Essas iniciativas, elas podem ser entendidas como movimentos recentes, mas acho que a gente sinalizou aqui na nossa fala isso, né? Que a universidade se constitui a partir desses diálogos historicamente com os conhecimentos tradicionais. Então, eu acho que a pergunta, Franz, né? A pergunta que Franz trouxe ajuda a gente a entender que o que é novo, talvez, é esse reconhecimento, né? Assim, e esse movimento de ruptura desses lugares que a universidade construiu historicamente para um e para outro conhecimento, né? Mas os conhecimentos tradicionais não são novos, né? Os conhecimentos tradicionais são ancestrais. A Makota falou disso muito bem, assim. Eu acho que é preciso a gente entender exatamente isso, né? Que cenário é esse? O que a gente está chamando de novo? E entender que novo, na verdade, é esse movimento de reconhecimento, né? Como a Makota disse, de aproximar para o diálogo e não propriamente os conhecimentos tradicionais, né? Os conhecimentos tradicionais vêm de um acúmulo histórico e ancestral, assim, dos povos indígenas, do povo negro. Eu acho que a gente vê crescendo na academia esse interesse muito pelo saber tradicional, mas aí acho que cabe a gente passar a se preocupar com o como, né? Porque até no texto lá que eu comentei do João Paulo, fala-se muito disso, de um saber, de uma relação com o saber tradicional que vai daqui para lá, né? Que vai da academia para lá, que leva a sua epistemologia, o seu fazer científico para dentro de uma comunidade. Muitas vezes isso pode não funcionar, né? Isso pode não gerar nenhum resultado, nem gerar, digamos, uma tecnologia ou um produto para quem está indo com esse saber para lá, e também muito menos gerar uma melhora na comunidade, né? Então acho que a gente tem que aproveitar esse interesse que tem surgido cada dia mais na academia, de valorização, mas de valorizar também a epistemologia do outro, o fazer do outro, né? Acho que tem os movimentos surgindo agora muito, muito interessantemente, por exemplo, na arquitetura, né? De estudar a arquitetura indígena ou a arquitetura de quilombo, estudar a arquitetura de flutuantes aqui na Amazônia também, né? Que é uma coisa que é tradicionalíssima aqui, mas que pouco se conhece e se tem estudado de uma forma acadêmica, e tentar fazer com que tudo isso, acima de tudo, sirva para melhorar a vida das pessoas, né? Tanto de quem está na comunidade quanto de quem vai usufruir dessa tecnologia, a partir desses processos, né? Porque esse conhecimento tradicional sempre foi muito valorizado, por exemplo, na indústria farmacêutica, né? Onde tem aquele uso tradicional da planta medicinal que vai, e aí acaba que gera, durante muito tempo pelo menos, gerou somente devastação do meio ambiente, né, desmatamento e exploração de ribeirinhos, de negros, de indígenas aqui na região amazônica, desde aí de tempos imemoriais das drogas do sertão ou algo assim, né? E a gente passar a colocar a academia a serviço desse conhecimento tradicional, e não que a academia só se sirva dele sem dar retorno. E eu complementaria, Diego, aí eu acho que, né, assim, para os estudantes que estão aqui, podem ter talvez sabido, né, dessa nossa conversa de hoje, pensado, o que tem a ver, né, com o meu curso de engenharia química, uma discussão sobre conhecimentos tradicionais e conhecimentos, tem tudo a ver, né, tem tudo a ver, assim, tem tudo a ver isso, assim, a indústria farmacêutica está constantemente, né, nessa aproximação com os conhecimentos tradicionais, a indústria de cosméticos também, né? A gente tem casos bastante emblemáticos, inclusive aqui no estado do Pará, dessa aproximação da indústria de comércio com as mestras e os mestres dos conhecimentos tradicionais aqui, mas muito a partir dessa lógica expropriadora, né? Eu acho que a gente está falando aqui de conhecimentos tradicionais, de conhecimentos científicos ou conhecimentos acadêmicos,
a partir das possibilidades de pontes de diálogos respeitosos entre um e outro, né? E de exatamente escuta também e aprendizado, né? Porque ainda que a gente vá pensar, né? Bom, vamos colocar os conhecimentos científicos a serviço também das comunidades, mas acho que esse movimento também precisa vir de um princípio da escuta, né? O que exatamente as comunidades podem querer dos conhecimentos? Porque às vezes pode não querer nada, né? Às vezes não, né? A gente também não, para a gente também não cair no perigo de aparecer como trazer os conhecimentos científicos como os grandes salvadores, né? Eu acho que o que Makota trouxe e eu também tentei trazer aqui é como que esses conhecimentos podem ser postos realmente em diálogo, entendendo também as suas diferenças, né? Porque não é para solapar as especificidades nem de um nem de outro, mas para entender que se historicamente as relações de poder estabelecidas, né? Porque a gente tem que entender a universidade também como esse espaço fortemente de poder, se historicamente essas relações de poder fizeram com que a universidade colocasse os conhecimentos tradicionais em oposição ou hierarquicamente inferiores, a gente tem que entender que esses conhecimentos acadêmicos, eles, como eu disse, só existem porque existem os conhecimentos tradicionais, né? E a gente está chamando a atenção aqui exatamente para a importância de a gente ressaltar essa, inclusive, dependência dos conhecimentos acadêmicos em relação aos conhecimentos tradicionais, mas que essa dependência seja reconhecida e não seja reproduzida uma lógica de expropriação, eu acho. Eu sempre lembro de um exemplo que o João Paulo costumava dar de uma iniciativa que teve do governo do estado aqui de incentivar a piscicultura entre comunidades indígenas, né? Chegaram lá, fizeram treinamento, fizeram um monte de açude, encheram de peixe, mas em nenhum momento perguntaram se aquela comunidade queria fazer piscicultura, né? Isso remete até a uma herança desde os jesuítas que ficavam incentivando, obrigando populações indígenas a fazer roçado de mandioca para vender, para exportar, né? Quando nunca foi cultura tradicional indígena fazer roçado e como nunca foi fazer piscicultura, né? Então a gente, quando esse conhecimento chega de cima para baixo, ele acaba que, além de não dar nenhum benefício para a comunidade que lá está, também não dá nenhum retorno, porque ele é inócuo em si. Eu queria até contribuir um pouquinho aqui sobre o Franz. O Franz é um aluno, né, hoje é um mestre. Conheci o Franz, ele estava ainda no processo mesmo de formação lá na academia, né, na UFMG. É um aluno negro e por aí a gente entende também como que começa, então, né, a mudar a relação da universidade com os saberes, né, tradicionais, dos saberes científicos, porque os alunos agora vão em busca dessa autonomia, né, dando aos saberes tradicionais a autonomia de poder dizer dentro da universidade sobre os seus conhecimentos. O Franz, a gente conheceu num processo mesmo dentro da formação dos mestres do Catafolha, que a gente chama de trocar folha, na verdade, porque a gente vai trocar esses saberes, não é catar. E aí o Franz ele ia apresentar a pesquisa, né, de mestrado dele, e aí ele apresentou uma proposta de produzir um livro dentro do Quilombo. E aí o Franz veio com maior, a forma dele chegar dentro da comunidade, em momento algum, fez com que a gente sentisse que nós éramos um objeto de pesquisa. A gente acolheu o Franz porque a gente entendeu que ele precisava aprender, sabe, um pouco com a gente, porque ele precisava dizer lá para a universidade que ele tinha adquirido esse conhecimento com a gente. E o Franz foi muito sensível de entender e propor à comunidade uma das demandas que a comunidade não estava sabendo a lidar com elas. Ele veio da educação, né, das letras, e aí
a gente estava com muita dificuldade de ficar repetindo, nós tínhamos passado um processo de violação de direitos humanos mesmo, de violência da prefeitura aqui de Belo Horizonte, então todo dia a gente estava tendo que contar a mesma história, e já estava, porque coisa ruim a gente não quer contar, a gente quer contar coisa boa, mas a gente estava tendo que repetir sempre as coisas ruins. E aí o Franz trouxe uma proposta de escrever um livro sobre o Manzio, e quando ele entendeu qual que era, ele teve a sensibilidade, quando ele sentiu o que era que o Manzio precisava também, ele conseguiu formalizar a nossa demanda, que talvez era escrever um livro. E ele pega e veio com a gente escrevendo um livro, onde, na verdade, ele nos ensinou a como escrever e como produzir um livro. Então, assim, a gente escreve... E aí, nesse livro, que nós somos autoras, nós ali aproveitamos a escrita, as páginas, e denunciamos ali uma intervenção, uma violação, que na verdade foi uma intervenção racista da prefeitura dentro do nosso território, que ela quebra o nosso candomblé inteiro e ela não justifica o porquê que ela fez isso. E aí o livro, ele ganha E a proposta nossa, na verdade, era dizer, utilizar do livro, né, desse objeto, porque o objeto, na verdade, não foram nós, foram o livro. Então, a gente utilizou esse objeto para poder dialogar com o mundo inteiro. E aí a gente também ensinou, a partir desse livro, que outras comunidades precisavam também contar suas histórias, para que nós mesmos fôssemos os autores das nossas histórias, e que ela não passasse por nenhum filtro da oralidade. Que quando os nossos mais novos um dia ler, eles vão nos reconhecer nessas escritas. E o Franz teve o maior respeito, o maior cuidado, chamou a gente montou uma equipe com professores, e aí a universidade achou super interessante a proposta dele, e aí falou, não, nós não vamos fazer esse livro só para a universidade, só como uma pesquisa, não. Nós vamos produzir esse material. E aí até essa parte de produção, para nós, foi um processo também de aprendizado com a academia, porque a gente não entendia o que era ESQM, qual era o formato, a gente não entendia, por exemplo, cores, tamanho, páginas necessário, suficiente, caixa do texto que ia ser a escrita. Então, tudo isso a gente aprendeu também com a academia. Então, eu acho... E aí a gente fez 2 trabalhos. Depois, esse livro foi utilizado como material didático para a formação dos professores na educação em campo. E o mais interessante desse livro é que nós escrevemos a nossa oralidade. Então, as pessoas que lerem o livro, elas vão perceber que aquele livro foi escrito por nós mesmos, mas que foi todo isso um projeto de pesquisa de um aluno acadêmico da universidade. Então, isso para a gente conseguiu mostrar que é possível ter esse encontro, essa confluência, né, dos saberes acadêmicos com os saberes científicos, sim. Olha, eu não quero fazer o papel da chata, mas a Makota é uma mulher muitíssimo importante, tá? Então ela já estão puxando minha orelha aqui que a Makota tem outros compromissos para a gente encaminhar. Eu também. Mas depois Marcelo vai puxar minha orelha, viu, Makota? Não posso não deixar. Eu vou participar agora de uma formação com a Conceição Evaristo, é sobre escrevescência. Então, eu estou aqui já doida para poder ouvir lá, outra mestra também maravilhosa. Makota Kidoyale, muito obrigado, né? Estaremos aí em contato, se puder enviar aquele texto aí que você leu para a gente, será muito bem-vindo, tá bom? Já disponibilizei aqui no zap da Bia, ela pode compartilhar, porque eu não sei como que faz isso aqui, tá, né, nesse chat. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. Gente, viu? Olha, eu queria muito agradecer mesmo, agradecer demais o convite e dizer assim que
que venha, né, a química, mas que venha com a sensibilidade mesmo, reconhecendo o território e as pessoas que pertencem a esse território e que vivem de um modo próprio, né, e diferente, que não é esse modo eurocêntrico que foi formado, constituído uma sociedade, mas que respeite também as pessoas que já estavam ali antes da academia chegar. Bom, obrigada. Obrigado. E saudações para vocês. A benção, a Cepo, por Paulo Alexandre, sua benção. E que Zambia e Oloru nos proteja e nos abre o caminho para o sucesso. Axé, que assim seja. Muito obrigado por hoje. Beijo. Tchau. Também tchau, quero agradecer a Makota pela oportunidade de estar com ela aqui, ouvindo, aprendendo, dialogando. Agradecer de novo ao convite do Diego, né, as perguntas que chegaram, a todas as estudantes que estão aqui. Façam desse um primeiro momento assim, de muitas reflexões ao longo do curso. Não percam essas reflexões, né, que a gente trouxe hoje para vocês. Que essa seja, de novo, sempre uma sementinha plantada de questionamento, de reflexão crítica. Acho que vocês têm um caminho muito bonito e muito, muito potente mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Diego. Obrigada, Makota. Obrigado vocês, sua bênção. gente. Obrigada mesmo. Até a próxima, ou às próximas. Às próximas. Tchau. Fico à disposição quando quiser uma outra conversa, tá bom? Beijo, tchau. Beijo, tchau. Saúde, vida longa. Todos nós. Obrigada, Diego. Obrigada, querido. Tem mais alguma coisa que você esteja precisando? Não sei, se alguém tiver alguma pergunta. Acho que o pessoal tá meio calado. Estão refletindo sobre a conversa de hoje. Sim, mas se não, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, professor. Até a próxima. Estamos em contato. Tenho certeza que a gente vai ter muitos outros espaços para dialogar. Obrigada mesmo. Com certeza. Tchau. Espaço muito rico e muito, muito, muito potente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Gente, para quem ainda está por aqui, às 16 horas vai liberar uma atividade lá no Classroom, né, para responder, não exatamente sobre essa aula, mas sobre esse começo do curso. Depois a gente conversa melhor, né, vai ter muitas outras atividades. Alguém tem alguma dúvida sobre a disciplina até aqui, alguma coisa, algum comentário?